Bom dia, amados irmãos. Hoje é dia 20 de abril de 2020. Queria muito brevemente refletir sobre um aspecto que eh, ontem considerámos quando abordámos o texto de Gênesis 45 a respeito do exemplo da vida de José. Um dos aspectos que ontem considerámos foi o facto de que José era absolutamente focado em Deus. Ele sempre teve Deus, ele sempre verbalizou, ele sempre viveu tendo Deus em primeiro lugar. Isso é muito evidente, não só por aquilo que ele disse, mas acima de tudo também por aquilo que Deus diz sobre José, e as evidências da sua vida também revelam isso. Transportando isso para os nossos dias e para aquilo que também o Senhor Jesus nos disse, aquilo que acontecia na vida de José era uma expressão muito prática daquilo que o Senhor Jesus disse em Mateus 22, quando é questionado sobre o grande mandamento. E ele diz que o primeiro grande mandamento é amar o Senhor Deus de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento. É ter Deus em primeiro lugar na nossa vida. Paulo fala diversas vezes, e isso é evidente também na carta aos Romanos, temos andado a estudar. Paulo fala diversas vezes sobre uma expressão muito prática da nossa vida cristã: é que o velho homem morre. E Paulo, em Romanos 6, diz: sabendo isto, que foi crucificado com ele, com Jesus, o nosso velho homem. Amados, se o velho homem, se a nossa velha natureza foi crucificada, ela está morta. O versículo 8 diz: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Se a nossa velha natureza está morta em Cristo, como é que uma entidade morta pode dirigir as nossas vidas? A realidade é que muitas vezes é isso que está a acontecer. É alguém que está morto continuar a querer liderar, a ter um lugar que já não lhe pertence, porque de facto está morto. Mortos não lideram, mortos não têm protagonismo. Mas mais importante do que isso é Deus ter de facto o lugar que lhe pertence. É nós amarmos a Deus sobre todas as coisas. É como o Senhor Jesus também disse anteriormente, buscar a Deus, buscar o reino de Deus acima e primeiro qualquer outra coisa. O resto, Deus acrescentará. Na prática, foi realmente isto que José experimentou. José era absolutamente focado, centrado. Deus tinha, de facto, o primeiro lugar na vida de José. Ao iniciar esta semana, mais uma semana, procurando vivê-la de acordo com os propósitos de Deus, eu queria muito partilhar isto com os irmãos. E queria partilhar isto com os irmãos porque, como devem calcular, este é também um tremendo desafio para a minha vida. Ter Deus em primeiro lugar. Pensar em Deus primeiro que qualquer outra coisa. Pensar em Deus primeiro do que pensar em mim próprio, na minha família, nos meus irmãos. É decidir dia após dia, cada momento da minha vida, em função daquilo que Deus quer e não em função daquilo que eu quero. É procurar em cada momento falar aquilo que de facto Deus quer que eu fale e não aquilo que eu quero falar. É de facto dar a Deus também a soberania sobre os meus sentimentos, sobre as minhas emoções. Este é um tremendo desafio, mas vejamos, foi isto que José experimentou. E quando olhamos para a vida de José, percebemos que ele foi um homem em quem Deus se manifestou de uma forma extraordinária. Um herói da fé que está lá em Hebreus 11. É muito evidente que é isso que precisa de acontecer. Até porque o Senhor Jesus o disse também. Queria deixar esta partilha com os irmãos. Deus precisa de ser, de facto, o líder da nossa vida. Nós muitas vezes dizemos que Ele é Senhor. Se Ele é Senhor, nós temos que dar espaço a que Ele tenha a intervenção soberana que precisamos que Ele tenha. Porque, como percebemos na vida de José, o resultado disso é absolutamente magnífico.
O resultado disso é absolutamente sublime, porque os propósitos de Deus vão se sempre cumprir, e os propósitos de Deus são para bem e não para mal. Mesmo, mesmo quando passamos por injustiças, quando somos maltratados, como somos presos, quando somos injustiçados, quando sofremos o resultado dos pecados das outras pessoas, quando sofremos também o resultado dos nossos pecados, em qualquer uma dessas circunstâncias, se Deus for o Senhor das nossas vidas, certamente o Senhor será glorificado e certamente haverá um tremendo, único benefício para as nossas vidas e, acima de tudo, para o reino e para a glória do nosso Deus. Queria partilhar convosco muito simplesmente estas palavras, deixando também a informação. Hoje o irmão Alcino está a fazer o seu aniversário. Eu vou deixar na mensagem o número de telefone dele. Como sabem, ele está lá no lar. Seria muito agradável para ele receber um carinho hoje dos irmãos, e assim também podermos cuidar-nos e abençoar a vida deste querido irmão que certamente se sente muito isolado, né, em toda esta circunstância também que não tem ajudado. Então, continuando a orar uns pelos outros, continuando a cuidar-nos uns dos outros e tendo Deus como a pessoa mais importante, absolutamente o Senhor das nossas vidas, aquele que de facto define tudo aquilo que nós somos, dizemos, fazemos, pensamos. Vamos viver este dia para a honra e para a glória do nosso Deus e que o Senhor ricamente nos abençoe. Um forte abraço, queridos irmãos, e um dia muito abençoado para todos vós.